O Telegram cumpre exigências e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal revoga a decisão de bloquear o aplicativo no Brasil. Repórter Marcelo Matos agora aqui conosco, ao vivo. Bem-vindo, boa semana, Matos. Quais foram as exigências cumpridas pelo aplicativo e ele funciona normalmente nessa manhã de segunda? Adriana, boa semana para você e para todos que acompanham aqui a Jovem Pan. O outono chegou com força, bastante vento aqui na zona oeste de São Paulo e também aí muito frio, temperatura na casa dos 22 graus. Como você disse, o ministro Alexandre de Moraes revogou as decisões, as restrições impostas ao aplicativo Telegram. E para falar sobre esse tema aqui, nós temos uma convidada, a advogada Isabela Villalba, que é especialista em direito digital do escritório CCQ. Isabela, uma decisão bastante polêmica que tivemos do ministro, monocrática, foi muito criticada também e envolvia inclusive os usuários. A partir de agora, com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como fica a questão do Telegram e também os seus usuários? Bom dia. Bom dia. O Telegram nunca chegou a ser completamente bloqueado, após essa decisão. Ele estava aguardando essas tomadas de ações pelo Telegram para resolver. Com isso, a situação dos usuários deve ficar normalizada, não há mais risco de ser penalizado com aquela multa de 100 mil que poderia ser utilizada caso algum usuário tentasse, por exemplo, usar um VPN para acessar o aplicativo caso saísse do ar. O Telegram também não vai ser mais multado em relação a permanecer no ar. As operadoras de telecomunicações também não precisam fazer nada, o aplicativo efetivamente pode continuar rodando. Claro que o ministro foi muito criticado, uma decisão monocrática, Havia a promessa de que o Supremo não teria mais esse tipo de decisões monocráticas, apenas um juiz se deliberar sobre um tema como esse e outros temas também importantes. Mas, de qualquer forma, claro que o aplicativo passou também agora a atender às obrigações, tem sede no Brasil, tem um representante legal. Houve também esse bom senso por parte do aplicativo. Houve. O Telegram já recebeu questionamentos parecidos em outros países do mundo, como por exemplo na Alemanha, onde ele também foi duramente criticado e houve risco de sanções severas. Então isso faz parte de um movimento natural da empresa em começar a atuar de forma mais legalista, digamos assim, ou seja, dentro da regra dos países no qual ele opera. Porque essa questão dos golpes, outros aplicativos também são passíveis de golpes e acontecem aqui no Brasil. Exato. Uma das questões de questionamento da decisão do ministro foi justamente a desproporcionalidade desse bloqueio total. A gente está falando de um aplicativo que 53% dos smartphones no Brasil tem instalado, ou seja, boa parte da população usa para fins completamente ilícitos. Da mesma forma, no passado, o STF julgou não ser possível bloquear o WhatsApp pela mesma razão, porque milhões de brasileiros usavam o aplicativo, você não poderia bloquear só por conta de certos ilícitos que estavam acontecendo. No centro dessa discussão, a possibilidade do Telegram, ele reunir grupos de 200 mil pessoas. A gente sabe que as eleições estão se aproximando e as mídias sociais hoje são fundamentais numa campanha. Esse é o principal aspecto que havia uma grande reclamação dessa limitação da liberdade? Havia essa questão da limitação da liberdade, com certeza. Havia também a questão de ser uma ferramenta fácil de comunicação de grupos e você conseguir mobilizar pessoas. Mas o Telegram acaba sendo uma figura mista, que ele deixa de ser só um aplicativo de troca de mensagens, que nem o WhatsApp. Às vezes as pessoas acham que é só isso e, de fato, ele se tornou basicamente uma grande ferramenta de mídia. Então, esses são os dois pontos principais. Você consegue tanto ter conversas com grupos e grupos que podem ter assuntos lícitos e ilícitos, e também você consegue viralizar de forma muito fácil, utilizando uma sala que tem 200 mil pessoas. Obrigado, Isabela. Conversamos então para falar desse restabelecimento aí do Telegram no Brasil com a Isabela Villalba, que é especialista em direito digital do escritório CCQ aqui em São Paulo. Voltamos agora aos nossos estúdios na Avenida Paulista. Valeu, Marcelo. A gente fica em contato rapidamente, nossos comentaristas. Cristina Grêmio, então o aplicativo volta a funcionar e algumas pessoas falavam em perseguição ao presidente, que usa muito esse meio de comunicação e que tinha postado alguns links, alguns documentos que indicariam suposta fraude em eleições?
Vamos lembrar que isso é aquela história do ataque hacker ao TSE em 2018, que foi revelado pelo presidente da República e pelo então relator da PEC do voto impresso, o deputado Felipe Barros, numa entrevista ao Pingos nos Is aqui na TV Jovem Pan News, na rede Jovem Pan, né? E isso foi considerado como uma quebra de sigilo de inquérito, e o inquérito não era sigiloso na época. E na época o presidente postou não só no Telegram, como também em outras mídias. Eu lembro de ter visto no Twitter a publicação do presidente da República e também do deputado Felipe Barros de informações daquele inquérito que eles tinham recebido do próprio delegado, que depois que o ministro Alexandre de Moraes abriu essa investigação sobre suposto vazamento de inquérito sigiloso a pedido do TSE, o próprio delegado da época disse não era sigiloso. E isso a gente foi recebendo detalhes conforme houve o acirramento da perseguição ao deputado Felipe Barros e ao presidente Bolsonaro em função desse suposto vazamento de informações sigilosas. Então, no Telegram, havia essa divulgação também, até onde se sabe por informações de agora, havia essa informação em aberto. Eu não sei se foi retirado, até vim aqui correndo no Telegram do presidente Jair Bolsonaro conferir, mas não consegui voltar até meses do ano passado, onde supostamente tinha sido divulgado. Mas eu vi que houve publicações aqui no Telegram do presidente nos últimos dias de forma rotineira, com divulgações de ações de governo. Hoje mesmo já tem 3 novas publicações aqui, então ele vai divulgando obras que estão sendo feitas, projetos que estão sendo executados. É um canal de comunicação com os seus seguidores. Tem 1.200.000 inscritos aqui, então eu diria que realmente é uma mídia importante para o presidente Bolsonaro e para o governo Bolsonaro. Olha, realmente essa é uma questão, Cristina, que é extremamente importante para a democracia, você ter os canais de comunicação funcionando normalmente. Acho que, de um lado, é interessante, é prudente, é lógico coibir comunicações criminosas, mas isso não pode servir de pretexto para bloquear todo um sistema. Então, o que parece que agora foi encontrado foi justamente um ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio em que o Telegram deu realmente uma resposta de que, em casos específicos, passa a atender determinações judiciais, o que é absolutamente correto. Não se pode desobedecer ordens legais, salvo ordens judiciais, né? Não se deve obedecer coisas que são manifestamente ilegais. Mas há casos, evidentemente, que merecem e comportam um certo controle. Por outro lado, esse controle não pode extrapolar de tal forma que fique claro, e a gente tem visto isso em muitas hipóteses, uma censura à direita. Uma censura ao apoiamento do presidente Bolsonaro, censura aos conservadores. Isso tem acontecido de forma reiterada. Esses acordos que foram firmados entre as diversas plataformas e o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, eles mostram que o principal foco dessas discussões tem sido coibir a direita, o que é inadmissível. Isso realmente fere frontalmente os princípios democráticos.